Estamos ao vivo, os três mosqueteiros da educação, eu, o professor Viegas, hoje o Rodrigo, né? Infelizmente o Felipe não vai poder participar, né, Rodrigo? E as mulheres embaixadoras Masterclass, é isso, né? Eu falei certinho. A Karen, né? O grupo é formado pela Karen, pela Verônica e pela Patrícia, né? Elas têm um canal, né, no YouTube, onde elas fazem lives, né, semanalmente, é isso, né? Uma vez por semana, assim como acontece conosco, né, Rodrigo? Os três mosqueteiros, todos os sábados às 17 horas. Hoje a gente vai fazer uma live com um formato um pouquinho diferente do que normalmente a gente faz, né? Que é trazer um convidado e fazer uma entrevista, né? A ideia, como depois nós vamos disponibilizar nos dois canais, no canal do professor Viegas e no canal das mulheres educadoras Masterclass, é que a gente faça um collab aí, né? Que é essa troca aí de participações, né? Então eu conversei aqui com o pessoal para fazer alguns tópicos. Né? Primeiro eu vou passar aí para cada um de nós se apresentar. Eu, no caso aqui, eu sou o professor Viegas, né? Eu faço diversas lives aí, tanto no YouTube quanto na página Café com o Professor Viegas no Facebook, né? Atualmente eu estou trabalhando na CEDUC, na área de tecnologias na educação, né? Também fiz muitos tutoriais, né? Acho que a Karen me conheceu também pelos tutoriais aí do Escola RS, né? E nós começamos as lives assim. Depois eu vou falar mais sobre isso, né? Já tivemos aí vários participantes, né? Mas antes disso eu vou passar para a Karen, né, se apresentar e depois a gente começa a falar das nossas lives. Karen. Ok, boa tarde, né? Pode ser, de repente, quando a gente sempre fala na Master, né? Pode ser boa tarde, boa noite, bom dia, né? Faltou, né? Ou seja, conforme o horário que as pessoas vão assistir, né? Mas... boa madrugada! Boa madrugada! Pois é. Mas assim, né? A Master, na verdade, eu sou a Karen. Eu sou gaúcha, né? A única gaúcha do trio. As minhas parceiras, as minhas sócias, amigas são de São Paulo. Depois cada uma vai falar um pouquinho de si. Mas todas nós somos ligadas à área da educação, né? Dentro, realmente, da proposta que a Master surgiu, que foi isso, né? A Master surgiu no madrugadão, né? Entre nós. Nós estávamos conversando de uma necessidade que a gente via quando surgiu a pandemia, de nós fazermos o compartilhamento, né? Uma rede de trocas. Claro que entre isso nós começamos sim num número maior, nós éramos 6 no total, mas o que acontece? A vida vai caminhando e os propósitos eles vão se alinhando, outros desafios vão aparecendo e ficamos nós três com um propósito mesmo de seguirmos com a Master. Ficou então eu, a Verônica e a Patrícia, né? Eu mestranda, as meninas já são mestres na área da educação, cada uma na sua área, né? Eu com a experiência que tenho dentro, principalmente da educação dentro da rede privada e do Estado, porque eu sou professora das duas redes, hoje trabalho também na Secretaria de Educação dentro do Departamento de Planejamento, com formações, enfim, né, dentro da área de tecnologias também. Então, assim, foi essa conectividade, né, cada uma dentro da sua expertise, né, eu também faço muita questão do marketing digital. Dentro das suas expertises, a gente resolveu, então, criar a Masterclass para que ela fosse um canal, que ela fosse um centro de formação, um centro de assessoramento, um local onde a gente pudesse, literalmente, compartilhar ideias, transformar, não digitalizar problemas, né, mas transformar realmente a educação através da troca. Então, a rede hoje nos proporciona isso. Então, a grande missão da Master é justamente essa. Tá. Rodrigo. Era o Felipe, né? Mas eu vou intercalar, então, com o Rodrigo. Tranquilo. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui novamente, mais esse sábado, conhecer as gurias, Karen, Verônica e Patrícia. É um privilégio estar aqui com vocês.
eu também vou me apresentar novamente. O meu nome é Rodrigo Dinebir, eu sou educador da rede pública do Rio Grande do Sul, sou professor e sou vice-diretor da Escola André Leão Poente em Canoas, e também concilio com uma outra atividade profissional durante o dia, né? Trabalho em 2 empregos nos 3 turnos, tenho especialização em educação especial e inclusiva, em administração escolar, e agora estou fazendo uma 3ª especialização em logística referente a outra área a qual eu trabalho. Ótimo. E, além disso, a gente tem que ser multitarefas, né? Não adianta. Não podemos parar. Além disso... Como é que é? Não podemos parar, né? Oi? Não podemos parar, é verdade. Exato, hipótese alguma. Pois então, tô sim, disponível. ele é locutor também. Então. Exato. E além disso, a gente também, na escola, além de estar participando aqui das lives do professor Viegas, assim, com muita motivação, a gente também criou um projeto. Ele foi criado, na realidade, pelo Felipe. E eu e outros professores na escola, nós somos co-criadores desse projeto, que é o AL Podcast, que é o primeiro podcast gerado em uma escola pública, para abordar assuntos de interesse da comunidade escolar. E são assuntos diversos que nós falamos, né, que nós abordamos, ligados à educação, ligados à cultura geral, cultura nerd, filmes, séries. Certa vez, nós tínhamos um aluno autista que o hiperfoco dele estava em astronomia. E nós o convidamos, fizemos um programa sobre astronomia também. E é um projeto muito legal, porque nós somos a primeira escola aqui do estado que gerou isso, para garantir que conteúdos educacionais, conteúdos culturais estivessem além dos muros da sala de aula, além das paredes da sala de aula, né? E que atingisse o maior número possível de pessoas. Então, é um prazer para mim fazer parte desse projeto, é um prazer para mim também estar aqui junto nas lives do professor Viegas, para que a gente possa conversar, para que a gente possa se conhecer agora com as gurias aí também. Tá dando umas travadas, né? Essa colaboração para a gente te apresentar. Tá dando travada aí? Eu não sei se é só para mim. Mas estão me ouvindo bem agora? Dá uma travadinha de vez em quando. Não, a gente dá para entender, mas de vez em quando dá umas travadas. Tá certo. Tranquilo. E agora, o Felipe está aplicando as provas da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, né, OBMEP. Eu estava lá também, Rodrigo, mas aí como não veio ninguém... Eu dizer que isso foi culpa da Karen, tá? Foi a Karen que participou disso aí. Olha, tudo eu, hein? Tudo dessa eu. Criação aí, essa prova. Não. E eu só consegui vir porque não veio ninguém na minha sala. Aí eu vim correndo para cá e consegui chegar a tempo. Inclusive ele colocou ali no WhatsApp ali, fugiu, homem. Nem avisou, né? Então tá. Então é isso, mas é um prazer estar aqui, gente. É muito legal trocar essa experiência com vocês aí, esse bate-papo aí para a gente falar um pouquinho sobre os nossos projetos e trocar ideias em comum. Na sequência é a Verônica, né? Que eu tinha colocado naquela listinha ali, né? Isso, Verônica. agora a Verônica vai falar para nós, né? Então, muito bonita a sua voz. Obrigado. Muito bonita. Adoro uma voz. Então, a Master, ela foi um sonho, né, das 3, né, das 6, né, foi todo esse processo, né. Eu sou professora de espanhol, né, trabalho com a parte de idiomas, mas também com a parte de tecnologia da educação, né. Adoro uma aula gamificada, ainda mais para as crianças, né, no ensino básico, né, dou aula na rede privada, então sempre me foquei bastante nessas aulas mais cheias não digo cheia de coisa, mas assim, gamificadas com os objetivos, mais diversificadas para eles
devido aos livros, para que eles tenham assim umas motivações, um conhecimento prévio, o contato com o idioma, com a cultura, né? Então, a tecnologia ela auxilia bastante, né, para isso, né? Ainda mais agora, né? Quando eu comecei, que foi quando eu iniciei, não tinha tanto. A gente fazia, né, um processo um pouco mais arcaico, né? Mas agora, né, você vai visitar museu, você vai para a Espanha com eles, né? Você praticamente faz o roubo da Casa de Papel, né? Junto com eles, né? Eles participam, né? Junto, você acaba conhecendo, né? Na pandemia ninguém podia viajar, a gente faz uma viagem com eles. Então, eu me engajei muito nisso, né? A Paty foi minha professora na época do EAD, né? Então eu já sou uma aluna já que presencial não é a minha praia, né? Então, assim, eu dou aula para o presencial, mas adorei quando veio a pandemia, não por causa da pandemia, mas pelo processo que veio. Eu também. Né? Eu também amei, eu não podia falar muito, senão, né? Não sei se todo mundo ia gostar, mas eu amei quando as crianças foram para o remoto. Eu sei que foi doloroso, foi triste para os professores, e por isso, né, nesse processo de auxiliar, de compartilhar o que a gente já sabia, porque com a Paty a gente já fazia formações de professores, né, com tecnologia, com o Prezi, quando a gente conheceu o Prezi, a gente sabe como foi a nossa reação no dia, né? Então a gente queria ver essa mesma reação nos professores, na Metodista. Então, todo esse processo a gente foi passando ao longo desses anos. E isso acabou sendo realizado com a chegada da pandemia, né? Então, assim, eu profundamente amei. Tudo bem que o que era para ser em 15 anos foi feito em 9 meses, né? 1 ano e meio. Mas, assim, eu amei, porque ia demorar demais, né? Provavelmente, se fosse de outra forma, não daria certo. Mas deu para fazer teste, deu para fazer vários compartilhamentos. A gente conseguiu fazer com que muitos professores, não digo todos, mas grande parte dos professores percebessem a necessidade do uso, né, tanto das metodologias como de tecnologia. Então, isso foi gratificante. Isso, pelo menos, me disse que meus 10 anos de estudo serviram, né? E todas as tentativas e erros, as experiências, né? As viagens até o fim lá do interior, que a gente ia para dar uma formação de 1 hora e voltar para casa com 5 horas de viagem, valeram a pena, né? Então, eu acabei fazendo mestrado em tecnologias da inteligência e design digital, com a sala de aula invertida, fui atrás do homem na Espanha, num congresso. Então, assim, você faz umas loucuras, isso tudo antes da pandemia, né? E você vê que isso é válido. Então, a Master, ela é realmente a projeção de tudo que foi feito, tanto pelas três, né? Cada uma no seu caminho, caminhos totalmente separados, né? A Paty ainda estava mais comigo, mas cada uma projetando para o seu lado, e foi a união das três no fim, né? Sai a Masterclass e sai com todos os projetos que vieram agora e todos os colaboradores e as pessoas que estão com a gente agora, né? E assim, eu sou conhecida como a menina dos contatos. A menina dos contatos. Sabe que eu também, assim, pessoas me olhavam meio atravessado quando eu dizia essa questão de que eu preferia também o remoto, né? E eu me adaptei super bem. Eu fiz pós em mídias da educação e informática instrumental, então eu já mexia bastante antes com tecnologia, né? Então eu sempre gostei. E eu, assim, acho que até tem alunos que melhoraram muito, né, com o ensino remoto, né? Dava um retorno muito melhor do que na sala de aula, né? Tinha outro colega que fazia live conosco aqui que dizia sempre que
ele se sentia muito mais professor quando ele estava dando aula no Meet do que dentro da sala de aula, que muitas vezes na sala de aula ele perdia mais tempo chamando atenção do que dando aula, né? E eu concordo com ele, né? Eu concordo com ele nesse sentido. Mas a grande maioria dos professores a gente percebe que preferem o presencial, né? Por isso que eu digo sempre, e tenho dito lá na SEDUC, que eu sou a favor que tivesse 2 caminhos, né? Um caminho para quem gosta de ser professor do remoto, um caminho para aquele que gosta de ser do presencial, e para os alunos também, porque os alunos também têm essa preferência. Tem alunos que gostaram do remoto. Meu filho é um exemplo, ele foi meu aluno lá no 3º ano e ele adorou isso no remoto, para ele é muito melhor. Mas, enfim, vou passar para a Patrícia fazer a apresentação dela. Vamos lá, então, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, ou boa madrugada para você que nos acompanha. Primeiro, muito obrigada pelo convite, né, de estarmos aqui trocando figurinhas neste tão agradável sábado. Pelo menos aqui em São Paulo está bem agradável. A gente vive falando do clima, né, cara? E no sul está sempre ao contrário. E também, como as meninas, né, essa questão do sonho da Masterclass de discutir educação e tecnologias para colegas que não têm tanta experiência, tanta vivência nesse processo, né? Eu fiz o meu mestrado em educação justamente na área de formação de professores em EAD. Então, a gente está atuando nesse processo já de algum tempo, e uma questão que acabou vindo, né, que é uma conversa que eu tenho com os professores desde o início, na verdade, desse processo da pandemia, é a questão de que, mas nós estamos na EAD. Não, nós não estamos na EAD. EAD é um processo diferente, é uma ideia diferente, é uma outra construção, e isso foi uma discussão que eu fiz, porque assim, nós temos tanto essa ideia da formação da EAD, quanto esse momento que vivenciamos de vir tudo para o computador e vamos trabalhar por aqui. Então, foi uma preocupação muito grande minha de mostrar que, olha, a gente não está fazendo EAD de fato, né, porque são justamente métodos diferentes, são estruturas diferentes, são organizações diferentes e pressupõem toda uma construção ideológica diferente por parte do professor. Então, a gente perceber também, como a Verônica colocou, né, essa ideia de que os professores muito resistentes, muitos porque não conhecem as ferramentas, não conhecem as plataformas. E veio aquele receio inicial, né, de como eu vou trabalhar com isso. Então, a minha possibilidade de auxiliar também a estes colegas, né, além de atuar como professora, também presto auxílio a coordenadores de cursos aqui na instituição. Então, essa minha possibilidade de, entendendo um pouco mais de tecnologia, poder também colaborar com os outros, faz com que o meu espaço se torne mais amplo, né? Eu gosto muito de uma palavra que é a nossa palavra de ordem minha com as meninas, que é o compartilhar. E a gente percebe que nesse período de pandemia, o que nós mais tivemos foi essa percepção do professor da necessidade do compartilhar. Porque antes, nossa, a Verônica fazia atividades maravilhosas, eu não sabia. A Karen, professora sensacional, eu não sabia. Então, essa possibilidade que a gente teve também nesse período, né, que, lógico, é um período complicado, nós tivemos perdas, foi difícil, mas, ao mesmo tempo, essa possibilidade de nós estarmos aqui hoje, por exemplo, porque estamos no virtual. E de podermos compartilhar experiências. Então, o quanto isso também é relevante, e o quanto isso faz parte dessa necessidade de formação. Nossa. Né, dessa ampliação. Então, acho que esse é um dos legados que acaba vindo desse momento para a gente, que tem que ser indicado, sim, que é positivo, né? Também sou entusiasta das tecnologias, como a V, já de muito tempo, tento inserir isso em sala de aula, então, trabalhando com a questão da EAD, a gente também percebe a necessidade dessa questão de um aluno que seja mais crítico, que tenha mais autonomia, né? Isso vem já desse muito tempo que a gente atua, mas que é uma discussão que ainda precisa, né, dar sequência, e a nossa preocupação também, eu acho que vem na ideia do longo prazo. Quando voltarmos para a sala de aula, como que vai ser? Vamos abandonar todo esse processo, toda essa construção que a gente teve até agora e voltar para aquilo que é considerado normal? Ou será que a gente já vem com esse novo olhar de fato, e todos nós, não só nós aqui entusiastas que somos das tecnologias, mas todos nós professores, podemos repensar os nossos projetos pedagógicos dentro das escolas, atuando de maneira mais
complexa com essa ideia das metodologias ativas. Então, também fica essa relação dessa discussão para esse futuro próximo, que já é praticamente daqui a 2 meses, né, inclusive. Complemento, Paty, complemento até com o que a gente conversou ontem na live de ontem, né, Cá? Não só do uso dos entusiastas, do uso das tecnologias, né? Também da transformação do professor em um professor inovador, né? Dessa inovação toda dele, que ele precisa mudar, ele precisa fazer essa inovação dentro dele também, né? Essa mudança, né? O olhar o livro e escrever na lousa, né? Sempre, né? Não, vamos mudar, né? Então, essa inovação também, né? É necessário, que é acho que um dos maiores medos, que eles acham que você tem que ir parecendo um polvo, né, para a sala de aula. Um monte de coisa. E uma coisa assim que eu acho que é importante a gente citar, né, porque as gurias vêm de uma outra realidade. Nós já estamos no presencial aqui já faz um tempo nas nossas redes. Sim. Então, isso é um diferencial. Então, o que a gente tem percebido? Realmente, a plataforma, ela não morreu. Até mesmo porque isso eu acho que é uma coisa muito positiva do nosso trabalho dentro, quanto rede pública, e acho que é importante frisar isso, que é justamente sempre incentivar o professor, né? Então a gente está sempre vendo, e aí acho que o Viegas vai trazer ali a questão dos próprios editoriais, dos próprios tutoriais. Então, assim, isso é muito importante. Então a gente está tendo sim esse retorno, a gente teve o retorno, agora a partir de segunda-feira é um retorno 100% presencial. Né? Então foram todas feitas adaptações. Então, assim, isso é muito importante. Nós, quanto Estado, nós também voltamos antes, nós também conseguimos fazer essa adaptabilidade, na verdade, já foi uma adaptação entre a plataforma, o real e o virtual foi feito. E uma coisa que eu acho que é muito importante, assim, dentro da educação básica e dentro do próprio ensino médio e do ensino técnico, que é onde o ensino público atua diretamente, foi justamente isso. A gente conseguiu perceber grandes práticas de professores e grandes talentos sendo descobertos. Por quê? Porque muitas vezes o professor ficava dentro da sua sala de aula e a gente tinha aquele professor rançoso, aquele que não quer fazer, mas também não quer que os outros façam, né? E a gente conseguiu descobrir que dentro da rede nós temos muito poucos rançosos. Nós temos grande parte uma equipe. Então, acho que isso é muito importante assim, trazer, porque é uma coisa que a gente se descobriu. E eu só pude perceber isso a partir do momento que eu fiz o monitoramento da plataforma. E eu fiquei muito feliz quando tu recebe da própria GetEdu, das empresas, que assim, o Rio Grande do Sul foi o estado que mais utilizou realmente as plataformas. Então, isso é muito importante quando a gente vê assim, que realmente toda essa discussão que foi feita, né, e que foi aceito um desafio, e que entra nisso que ontem a Verônica trouxe, e sempre traz muito bem, que essa questão, não foi preciso fazer show pirotécnico, não foi preciso fazer o show pirotécnico, pensar em trabalhar 5, 6 recursos ao mesmo tempo, não foi preciso, né? Então, o quanto essa questão, e é importante até para trazer que de repente os outros estados não, Karen, não sei se tu ainda, percebeu, né? que na verdade, isso que tu falou é bem certo mesmo, que assim, teve vários tipos de tecnologias utilizadas e cada professor partiu para um lado, né? Teve professor que fez mais podcast, né? Professores de inglês, por exemplo, utilizaram bastante podcast. Teve aquele professor que se direcionou mais para os jogos, né? Para os jogos online, os jogos matemáticos, na minha área, né? Então, assim, apareceu vários tipos, né, de alternativa. Inclusive, nós temos um bom exemplo aqui, né, o Rodrigo, que é um gestor, que é o Felipe, é um gestor, é um diretor, Isso. E ele é muito ativo nas tecnologias. Então, ele incentiva muito os seus professores, inclusive ele fazia tutoriais também, assim como eu, ele também fazia tutoriais explicando, né, o Classroom, o Escola RS, que nós utilizamos aqui, que é o aplicativo, né, de avaliações e tal. Então, assim, foi surgindo, né, o professor Eldo é outro exemplo, não sei se a Karen conhece, o professor Eldo, acho que é de Caxias? Não é, Bento Gonçalves, né? Diretor de Bento Gonçalves também ele faz lives também, ele faz tutoriais, né?
Então, assim, apareceu muito o professor que fazia comigo as lives também, o professor Serginho, o mestre dos magos, né, que é lá da praia, né, o mestre dos magos também usa bastante, né, as tecnologias e ajuda muita gente. Então, começou a pipocar, né, cara, a aparecer essas pessoas, né, com essas expertises aí que estavam escondidas, né, dentro da sala de aula, né, que só, de repente, só dentro da escola conheciam, né. Então, isso é realmente muito legal, né. Mas o nosso próximo tópico aqui é a história dos grupos, né. O que eu pensei com esse tópico aí? É a gente conversar um pouco aqui sobre como surgiu, né, a ideia de como é que surgiu o grupo. Vocês já comentaram aí, né, que eram 6 no início, né, mas como é que nasceu aí a criança, né? Depois eu comento aí, vou deixar vocês iniciarem, depois eu falo dos mosqueteiros aqui. Eu tinha colocado a Karen, mas qualquer uma de vocês pode, né? Só para a gente fazer uma organização. Se complementa, aqui o trio se complementa, né? Na verdade, assim, foi uma coisa muito legal que aconteceu, porque quando teve a conversa, aí logo em seguida a Verônica já reuniu e disse assim, vamos marcar a reunião para a gente começar, e a gente saiu da reunião realmente já com nome, com um propósito que a gente queria fazer, né? Porque de uma conversa, alguém tinha que surgir. De madrugada. A Verônica tinha uma MEI, né, que era uma assessoria, uma consultoria, e aí ela disse, vamos fazer o seguinte, vamos ampliar a consultoria, que já está pronta essa empresa, e vamos somente abrir e transformá-la, né? E a gente hoje tem realmente a Master, que é uma LTDA, né, que ela amplia em vários segmentos, né, são alguns segmentos que a gente atua, mas o grande boom foi realmente essa sincronia, né, que foi realmente assim, uma teve a ideia, outra teve a outra, e alguém disse, não, é para ontem, né, então a gente se reuniu, e hoje a gente trabalha realmente as 3, hoje a gente trabalha nesse sentido, cada uma tem uma função, né, é uma função, mas uma complementa a outra. Então, a gente tem as lives uma vez por semana. Essa uma vez por semana a gente fica trocando o nosso grupo, qual vai ser o tema, qual que não vai ser. A gente sugere para a Verônica algumas páginas que a gente segue ou algumas pessoas que a gente conhece. Então, sempre que tiver que entrar em contato, que tiver que fazer, sempre fica com a Verônica, e isso é ela que vai, ela que chama, alguns conhecidos dela, alguns conhecidos meus, ou da Patrícia, mas isso é com ela. Todos os textos, todas as partes de correções e tudo é com a Patrícia, né? Porque a Patrícia é a nossa professora. Então, qualquer material que tiver, se a gente aqui tiver que fazer um material juntos, não vai sair da parte da Master sem passar pela Patrícia. Entendeu? A Patrícia, ela tem que dar o ok dela. Artes e publicações ali nas redes, fica comigo, e assim a gente vai articulando, né? Então, isso é muito importante. A Master, ela tem essa característica, né? A gente, cada uma dentro do seu quadradinho, né, do seu círculo, mas são círculos que se completam, não são círculos isolados. E sempre atuando nessa parte, formação, elaboração de conteúdos personalizados, né, que a gente também atua muito em cima de questões de conteúdos personalizados. Às vezes a empresa nos procura e diz, eu vou fazer uma formação. Se a empresa traz o material pronto, a gente organiza a formação em si com a utilização das tecnologias, né? Com esse olhar focado mesmo para as questões das metodologias ativas. Se às vezes acontece, como já aconteceu, de nos procurar e falarem assim, a gente quer uma formação mais focada para o lado pessoal, para o lado de integração, e a gente precisa que envolva as tecnologias da empresa. Beleza, a gente vai. Então a gente atua tanto nas instituições de ensino, né, formal e não formal. O não formal para nós é empresas, né, são segmentos que a gente encara como tudo. A educação, ela é a base de tudo, né, meninas? Então a gente vai. Eu falo meninas porque quando eu falo tu, tá, gente? Agora eu vou contar um segredo. O tu, elas estranham um pouco. Então às vezes eu não sei que eu não me habituei com você. Entendeu? É assim, ó, para de brigar comigo, Karen, para de brigar. Primeiro, a Karen, ela tem essa voz assim, né, mais impostada. Aliás, Rodrigo, parabéns pela sua voz, também adoro uma voz diferente. Eu tenho essa voz de criança que tá com a cara rachada, que é horrível. Imagina a Patrícia ele falando, Patrícia, vem tu agora aqui. Vixe Maria. Não liga se ele falar assim.
Se ele falar não liga, é com você. Abaixa a cabeça e fala, pronto, já era. A gente brinca muito com a Karen com essa história do tu e vocês têm, né? Assim, a maioria das pessoas que eu conheço do Sul tem um jeito de falar um pouco mais forte mesmo. E a gente brinca com ela, fala, para de brigar com a gente. Que coisa! Mas deixa eu entender uma coisa. Karen, Verônica e Patrícia. Vocês eram 6 nisso, né? A Karen comentou algo do tipo de que as pessoas, sei lá, tinham outros compromissos, é isso, e acabaram não podendo continuar. Foi esse o motivo dessa redução aí de 6 para 3, é isso? Cada uma foi, na verdade, tendo um caminho, né? A intenção não era ser 3 mosqueteiros, é isso? Não, a intenção era 6, mas aí foram surgindo outros projetos para uma, para outra. Aí são escolhas, as pessoas acabam fazendo escolhas, né? E às vezes acabou a questão de agenda, porque a gente tinha lives, como a gente tem semanalmente, cada uma com a sua função, então tinha funções muito organizadas. E é aquela coisa, é a mesma coisa, se um dia chegar eu não tenho mais condições de assumir esse compromisso, eu não posso assumir algo, porque eu tenho mais 2 pessoas envolvidas. As pessoas foram saindo sem briga, sem ressentimento, não teve. Apenas foram caminhos profissionais que acabaram levando, né? Hoje as gurias têm os trabalhos, uma está numa outra empresa, outra está numa outra instituição, outra está numa carreira mais solo, mas a gente, uma torcendo pela outra e que as coisas fluam, né? Para todo mundo muito bem. Mas assim, eu entendi que vocês também fazem isso como não só por... como é que eu vou dizer, por prazer, assim, é profissional também. Vocês estão fazendo um trabalho para empresas particulares, é isso? Sim. São coisas diferentes, né? São linhas vocês diferentes. Tem as duas situações. Uma, vocês fazem uma live lá sem compromisso, que nem essa nossa aqui, sem compromisso nenhum, e a outra, vocês têm uma live lá especificamente de um assunto que uma empresa, de repente, contratou para vocês, é isso? É por isso da questão do certificado? Na verdade, as lives, elas são... As lives, elas são todas gratuitas, no intuito justamente dessa questão que eu falei, do compartilhar, porque nós, quando começamos a pensar essa ideia das lives, foi, num primeiro momento, para apresentar a Masterclass, apresentar as nossas ideias e trazer esses conhecidos todos, né, a Verônica dos contatos, enfim, trazer esses professores que também atuam com a parte de tecnologias para tentar desmistificar um pouco. Porque nós começamos justamente aqui no segundo semestre, né, de 2020, que foi aquele período do boom em que os professores estavam muito perdidos de como eu vou trabalhar. Então, a ideia das lives foi esse processo de vamos ajudar os nossos colegas do Brasil inteiro. Né? Essa parte mais legal, inclusive. E dentro desta relação... em junho. E o outro momento é essa ideia da consultoria. Então, escolas que nos procuram, a gente tem essa questão da elaboração de materiais, claro que trabalhando também em cima dessas, às vezes em relação às lives, por exemplo, porque são temas que nós também conhecemos, né? Mas são sempre materiais que são solicitados. Então, eu fui, por exemplo, fazer uma formação numa escola aqui em São Caetano para os professores que iam trabalhar com essa ideia do híbrido. Então, como que a gente pode trabalhar? Então, a gente faz também essa parte, que é um trabalho que seria, né, essa questão da empresa, de fato, da Master, mas, ao mesmo tempo, a gente mantém as lives nesse sentido de ampliar a discussão sobre educação e tecnologia, que é a nossa maior meta também. E aí as lives são gratuitas, porém, o outro lado dessa história, a gente também entende que os professores precisam comprovar, às vezes, a sua formação, né? Então, por isso a ideia dos certificados. Os certificados para quem participa das lives, que pode, então, também colocar lá no seu currículo que, olha, eu participei, né? E aí as horas, enfim, de atividades que geram a pontuação para eles. Então, a ideia da certificação foi por conta disso, para também ajudá-los a comprovar que eles estão correndo atrás dessa formação. E quando a gente chama, se alguma empresa nos chamar, alguma escola, e a gente precisa chamar algum convidado, aí a gente chama o convidado para trabalhar para aquela empresa, para o tema que você convidar a gente. Aí é um trabalho fechado, não é aberto em live para público. Por quê? Porque a empresa ou a escola, ela solicita um tema, ela solicita algo que é personalizado para ela.
Então, o material que a gente produzisse, caso às vezes a empresa não quer material nenhum, ela quer só mesmo a formação ali, a prática, mas tudo é para aquela empresa. As lives é realmente algo que a gente busca compartilhar, trocar, trazer para discussões dos assuntos. Sim. Verônica, acho que queria falar. Tanto que as lives do ano passado, quando elas começaram também de um insight nosso, de madrugada. Vocês devem achar que a gente não dorme, né? Mas aqui a gente estava tão pilhada na época, quando começou, né, a Master, que a cabeça estava mil. E a gente começou, né? Então, era para ser uma experiência de 2 semanas, acabou sendo uma experiência de 21 semanas, com 119 lives. A gente simplesmente fazia de lives todos os dias, de 2 a 3 lives por dia, né? Todas certificadas, né? Foi uma loucura, mas assim, tivemos assim nomes extremamente renomados, né? Moran, né? Teve Daniela Melaré, pessoal de Portugal, pessoal que veio do Peru, e a gente foi fazendo live com todo mundo, né? De diversos tópicos, né? Diversos eixos temáticos, né? Chegando a um número assim bem interessante no final, né? Que mostrou realmente que esse compartilhamento ele realmente ocorreu, né? Veio muita gente do Senac, muita gente que queria também compartilhar, né, todo esse conhecimento e auxiliar esses professores, né, que assistiam. A gente tinha professoras, né, que assistiam num sítio, né, tudo numa casa só, né, pelo celular. Então, assim, a gente via todo tipo de situação que existia na época em que começou a pandemia, né, as situações delas. Então, foi muito bacana. E a gente foi tirando muita ideia e foi conhecendo e foi percebendo e foi aprendendo também, assim, a total falta de letramento digital, ou seja, tudo que era preciso fazer, né, que são coisas assim que você vai percebendo só na prática, né? Então, foi muito legal. Agora, esse ano a gente já fez o ciclo 2, e é só uma vez na semana, 1 ou 2 no dia, né? E assim, a gente já está na 33ª live já desse ano, né? E continua, vai, acho que até 10 de dezembro, mais ou menos, que a gente já tem os últimos já com as abordagens. Eu imagino como deve ter sido, né, loucura mesmo, que tu falou ali em 3 lives por dia, né? Porque eu cheguei, durante uma época, a fazer 3 lives por semana, né? Eu tinha um quadro na segunda-feira, que era o papo de professor, com um colega lá, de tudo pessoas que eu nunca conheci pessoalmente, né? Um colega lá do Nordeste. Depois, às quartas-feiras, era com o Mestre dos Magos, né, que a gente chamava de Momento Tecnologias na Educação, e no sábado, os 3 Mosqueteiros. Então, chegou um momento que eu vi que não dava mais para mim conseguir levar 3 lives por semana, né? Então, vocês fazerem 3 por dia, realmente é pilhado mesmo, né? Com certeza. Mas só para vocês entenderem, a gente fazia, às vezes, um rodízio, às vezes ficavam às 3, né? Normalmente, sim, eu vi que vocês fazem rodízio, né? A gente acaba fazendo um rodízio até mesmo. Fica pesado, né? Até mesmo porque, assim, a gente, todas nós voltamos, né? As gurias ali têm também seus compromissos, né? Então, assim, a gente tenta organizar de forma que a gente consiga estar ali presente, né? Normalmente a gente tenta ficar entre 2, uma nos bastidores e a outra com o entrevistado, ou 2 com o entrevistado e nos bastidores junto. Mas qual é o grande foco? É que realmente a gente organiza uma agenda, né? E realmente, ano passado é porque foram surgindo, e era aquela coisa mesmo, e a gente tem uma característica, ou é para fazer, ou não, ou a gente faz bem feito, né? Então a gente sempre se preocupava com isso, tanto prova que no início, às vezes teve live que chegou a ter 2 horas e meia de duração, então a gente também decidiu que esse ano nenhuma passaria entre 1 hora, 1h e 15, no máximo, que também é desgastante. Então, o tempo que a pessoa está a fim de assistir. Então, tudo isso a gente foi o quê? Aprimorando, reorganizando,
foi vendo, então teve também assuntos que a gente achou que ia agradar e que não agradou tanto. Então, tudo isso a gente foi também fazendo esse olhar mais crítico. Isso a gente percebe nas nossas aqui, que tem assuntos que tu acha que esse assunto vai bombar, né? Vai nada. E não. Né? E tem assuntos que tu, né? Esse aí eu acho que não vai ter muita procura, e às vezes os que mais tem, né? Então tu não tem como, às vezes, a gente entender muito bem o que o público quer assistir, né? Mas só para vocês entenderem aí, né? Os Três Mosqueteiros da Educação começou com eu e outros 2 integrantes, outros 2 professores, né? Então nós não tínhamos um número maior, sempre foi 3. Começamos conversando sobre educação também no Meet, e aí resolvemos a fazer isso em uma live, né? Então, em vez de conversar, né, só no Meet, a gente resolveu fazer isso ao vivo, né? E aí a gente pegou justamente aquela época também do letramento, né? Do Classroom, logo que estava surgindo, né? As aulas remotas, né? E nós começamos a falar de algo que ninguém estava falando ainda. Nós pegamos bem lá no início, né? Porque lá na escola nós já usávamos o Classroom. Começamos a fazer, eu e mais outros colegas, junto, abrimos turmas e tal, então a gente já tinha, quando começou a pandemia, a gente já tinha experiência, né? Com o Google Sala de Aula. E aí a gente começou a falar sobre o Classroom e as pessoas começaram a se interessar, né? Porque todo mundo estava preocupado, ia começar as aulas remotas e não sabiam muito como utilizar. E aí até a Magda, né, que entrou em contato comigo e disse que ia divulgar com os NTE. Bom, quando ela divulgou com os NTE, a gente não imaginava como seria, né? No sábado seguinte, eu não conseguia ler as mensagens de tanta gente que entrou. Era um assim atrás do outro, a gente comentando de tudo que a gente perguntando. Só que quando elas passaram para o pessoal, elas passaram como se nós fossemos fazer um tutorial ao vivo, né? De como utilizar o Classroom. Na verdade, a nossa ideia não era essa. A nossa ideia era falar sobre a nossa experiência com o Classroom, como a gente estava utilizando, como a gente estava montando as turmas. Então, algumas pessoas começaram a nos pedir isso. Mas a gente estava pensando que era, né? Que era para mostrar como é que funcionava o Classroom. E aí, na semana seguinte, nós fizemos então uma live, eu abri o Classroom e mostrei, né? E aí os colegas iam lendo os comentários e mostrando. Então, a gente ficou umas 3 ou 4 lives falando só sobre o Classroom, porque era um assunto que estava bombando no momento. Só que depois, né, Karin, começou as lives da Seduc, né? E aí eu acho que saturou um pouco os colegas, não sei se aconteceu isso em São Paulo também, mas saturou um pouco os colegas de lives de letramento digital, né? E aí esse assunto deixou de ser interessante, assim, de forma informal, né? E aí nós começamos a tratar de outros assuntos, começamos a tratar de política da educação. Nós convidamos até o Márcio também na época, né? O Márcio Machado, que fazia o letramento, que participou. E até tiramos dúvidas do pessoal, que o pessoal ficava perguntando muito se era obrigatório ou não, né? E aí ele esclareceu para o pessoal aqui na nossa live. Então a gente foi mudando muito, né, a característica. No início a gente estava falando mais de tecnologias na educação, e depois a gente começou a falar de política também, e o pessoal do CPES também participou de algumas das nossas lives aí. Só que aconteceu isso que vocês falaram, as pessoas que faziam as lives comigo, né, os outros mosqueteiros, que eram o Ulisses Borba e o Elton Dornelles, né, primeiro o Ulisses começou a ter outros compromissos, ele também fazia outras lives, e começou a não poder participar toda semana. E aí que entrou o Felipe, né? O Felipe fazia lives também, a gente já tinha entrevistado ele, porque antes das lives eu fazia umas entrevistas, né? Vocês devem ter notado que eu gosto muito de perguntar, né? Eu não sou muito de ser entrevistado, eu gosto de entrevistar, de perguntar, porque eu sou que nem criança curiosa, né? Eu gosto de perguntar bastante, né? Então eu entrevistei o Felipe passou a suprir. Quando o Ulisses não podia participar, o Felipe participava. E aí começou de 15 em 15 dias. Aí até chegou um ponto que o Ulisses não pôde mais, e aí o Felipe ficou fixo, né? E depois, agora há pouco tempo, o Elton também não pôde mais participar, e aí o Rodrigo também começou a intercalar, até que ele está fixo agora nos Três Mosqueteiros. Então nós já tivemos mais de uma formação. Teve um momento que teve uma mosqueteira também, que era uma colega nossa que participava das lives também, né, esporadicamente, mas participava. Então, assim, foi mudando a formação. Então, diferente da situação
de vocês que apenas reduziu o número de participantes, né? Nós não, nós foi trocando. O único que permanece até hoje, né, da formação original sou eu, né? Que só aqui na página Café com o Professor Viegas. Também não existe um canal chamado Mosqueteiros, né? O canal é no canal do Professor Viegas, e na página Café com o Professor Viegas no Facebook. E agora nós estamos com a parceria com a Escola André Leão Puente. Então, nas quartas-feiras, a gente faz o AL Podcast, que aí é uma ideia do Felipe, o Felipe até que faz a mediação e tal. E aí passa no meu canal e passa também no canal da Escola André Leão Puente. É uma parceria entre o canal do Professor Viegas com a Escola André Leão Puente. Eu não sei se o Rodrigo quer acrescentar alguma coisa dessa parte aí, se quer falar de repente do projeto da escola, né? Ele já falou um pouco no início, mas eu acho que pode acrescentar qual é a ideia de agora, né, o Rodrigo? Qual é a nossa ideia agora, né? De fato, eu acho que você já colocou praticamente tudo, Viegas. Não, é impressionante, assim, a abrangência, assim, ficou perfeito. E assim, além de tudo isso que o Viegas sintetizou tão bem, a nossa ideia realmente é continuar com essa regularidade e sempre abordando assuntos diferentes. Por exemplo, o próximo agora, quarta-feira que vem, nós pretendemos entrevistar a Keren Fraga para dar uma ideia assim, maior do ingresso dos nossos alunos, que são o nosso principal público, né? Do ingresso no mundo do trabalho. Nós vamos entrevistar uma pessoa que ela é uma executiva, que já passou por várias empresas em vários ramos, desde transporte hidroviário, rodoviário, passando por imóveis e tal, para que os nossos alunos, ou a comunidade escolar em geral, o público que nos assiste, tenha uma ideia melhor assim dessa questão da inserção no mundo corporativo, dos programas de controle de qualidade, ISO 9001, que são adotados pelas empresas, né? Então ela vai falar um pouco sobre isso, para que eles já também, como alunos, muitos dos quais já estão empregados, já trabalham além de estudar, mas mesmo aqueles que ainda não têm essa experiência possam ter uma ideia de como essas coisas funcionam, né? Mas a gente aborda uma série de assuntos assim, e até é muito legal o fato da gente estar somando forças aí com o Viegas nesse sentido, né? De ele ter nos oportunizado também essa colaboração, que para nós está sendo também muito importante, né? E basicamente é isso. E, por exemplo, agora também na Semana da Consciência Negra, nós vamos entrevistar os integrantes do coletivo Preto no Metal, aqui do Rio Grande do Sul, né? Que também vai ser algo muito importante. Então, diversos assuntos o Augusto da Robótica, acho que a Karen conhece, teve até lá na Seduc, lá, o Augusto, isso, lá do Instituto, me fugiu o nome agora do Instituto, mas era da Robótica. Isso, tu não esqueceu da nossa Miss Plus Size, né? Não, também. Não pode esquecer da nossa Miss Plus Size. A Fabrícia, a nossa colega lá também. Nossa Miss Plus Size, gente, olha, tá, vai participar no sábado. Mas só para assim, acrescentar, a Karen falou ali que vocês às vezes se intercalam, né? Não fica as três sempre, né? Com convidado, né? Nós aqui, o nome me causou um certo problema na questão assim, eu sempre me preocupo que tem que ter os três mosqueteiros, né? Que nem, por exemplo, hoje foi um previsto, né? Então, assim, se não pode estar um de nós, a gente sempre convida uma outra pessoa para fechar os três, né? Na quarta-feira, no AL Podcast, não, a gente não tem tanta essa preocupação. Mas os três mosqueteiros, eu sempre pensei assim, bom, três mosqueteiros, tem que ter os três, né? Então, eu sempre acabo convidando uma pessoa para, se um de nós não pode participar, que essa pessoa complemente aí os três mosqueteiros. Então, por isso que já teve várias pessoas aí que foram um mosqueteiro pelo menos alguma vez, né? Mosqueteiro por um dia. Por um dia, exatamente. Então, assim, a gente sempre tem essa preocupação de fechar os três. Hoje, como foi de última hora, eu não pude convidar outra pessoa, mas eu sempre procuro fechar as três pessoas. Uma pergunta para vocês, assim, vocês sempre fazem com convidado ou tem momentos que não, que vocês fazem um bate-papo entre vocês ali e a live é só vocês?
Já fizemos entre nós, né? Falando de algumas questões voltadas para a tecnologia, já fizemos também entre nós, mas a nossa prioridade sempre é tentar trazer um convidado para falar de um tema específico. E aí a gente tem também aquelas figurinhas carimbadas, digamos assim, que são colegas que acabam voltando, né, uma segunda vez. A gente teve, por exemplo, um mês inteiro de lives com uma colega, a Bruna, falando de um tema específico, né? Daqui a pouco a gente fala, mas a ideia é sempre que a gente tente trazer convidados, mas já tivemos sim essa oportunidade de estarmos só nós conversando ali. E essa questão, por exemplo, que você comentou, né, que você gosta mais de perguntar, eu confesso que eu gosto mais de ficar também na interlocução aqui, então às vezes eu não tô na tela, mas eu tô ali no chat, como ontem, por exemplo, inclusive, que eu não conseguia, né, aliás, eu não estava nem conseguindo abrir a câmera ontem, mas eu estava ali no chat, então, fazendo os comentários, passando as informações, então a gente também acaba tendo esse momento, né? Eu sou uma pessoa dos bastidores, apesar de estar todo dia na frente da tela, eu sou uma pessoa que gosta dos bastidores também. Sim. Quem que controla? Vocês fazem pelo StreamYard, né? Que nem nós. Quem é que controla aí o StreamYard? A Karen? As três. As três fazem isso. Tá. Uhum. A gente fica justamente essa questão assim, porque pode acontecer, como já aconteceu, por exemplo, a gente está numa live, eu caí e não consegui voltar. Então, assim, a gente sempre tem, então, sempre as três, a que tá, às vezes, que nem a Patrícia, a Paty tá nos bastidores, ok, se acontecer qualquer imprevisto com uma das três... Porque não é tarefa fácil, né? Geralmente é eu que faço. Porque tu tem que estar preocupado com o comentário, com colocar o colega na tela, aí o colega caiu, tu tem que colocar o colega de volta, trocar de lugar ali e tal. Então, assim, controlar o StreamYard também é uma coisa, né, que te consome bastante ali na hora Você é quase um diretor de TV, né, Viegas? Que eu faço este trabalho de controlar o StreamYard para outros 2 cursos aqui na instituição, que a gente acabou criando o canal para que os alunos também tivessem a possibilidade de assistir lives e fazer as suas atividades. Então, eu fico nesses bastidores também para essa turma, e aí eu brinco, falo, gente, eu me sinto a diretora de TV, porque você vai, troca o colega de lugar, põe a pergunta, põe o comentário, tira, o outro fechou a câmera, você vai tirar ele da tela, essa atenção, né, que acaba ficando o tempo todo também não é fácil. E por isso a gente faz essa divisão de tarefas. Para a Karen, normalmente, como ela é meio brava, sobra essa parte de encerrar as lives, né? Fala, gente, tá dando horário, Karen. O gaúcho sempre acaba com isso, sabe? O seu tudo. Gente, olha só, tá encerrando o horário, eu vou fazer a parte chata. Para se despedir. Isso não é ser brabo, isso é botar ordem, né? Botar ordem. Claro. Não. E uma coisa que é importante, Vegas, que a gente também aprendeu ao longo, assim, desse 1 ano e pouco, e que entra muito no nosso papel de professor, é que, assim, quando a gente recebe o tema, né, que a gente vai ser abordado, o currículo do nosso entrevistado, a gente sempre vai ler, por mais, por exemplo, que é gamificação. Ótimo, beleza. Só que se eu vou ficar à frente, por exemplo, eu vou ler mais sobre aquele assunto, porque se cai a conexão, se acontece alguma coisa, eu tenho como seguir até a pessoa voltar, ou alguma coisa assim, sem deixar aquele vácuo, né? Por quê? E outra coisa, eu também acabo me atualizando. Então, isso é muito importante. Eu sei bem que é isso, já me aconteceu isso, do convidado cair e a gente tem que ficar falando sobre o assunto, né? Então, eu também procuro ler também antes sobre o assunto e pesquisar, mas já aconteceu de eu não ter tempo e ter que entrar assim no meio do fogo cruzado, né? De ter que improvisar. Já aconteceu isso. A coisa do ao vivo é assim mesmo, né? Mas já aconteceu de o convidado estar ali, né, desenvolvendo, né, Rodrigo? Desenvolvendo o assunto e daqui a pouco, caiu. E não voltar mais, né? Eu sei se foi um tema já chegou a acontecer na nossa época, né? Pois é. Foi um tema até polêmico. Todo mundo escreveu pra gente perguntando se aquela palavra era aquilo mesmo, e a gente é isso mesmo. A gente
Marcelo, vamos ler. Vamos dar uma lidinha a mais, porque... Foi o Mundo Bunny, que aí foi do Mundo Bunny. A menina caiu. Nossa. E nós, Não vou assim... tomar. Não, E agora? Não, e um detalhe, gente. Agora Aí começa a falar do tempo, assim. Não, Pois é, hoje sabe qual é a piada? A melhor foi assim, ela caiu, né? E continua a falando. Eu e a Verônica, a gente tinha lido muito sobre o tema e tínhamos discutido entre nós, né? E aí a gente está aqui falando e a gente está com o WhatsApp aberto e a gente continua falando, sorrindo lindas, né? Maravilhosa, né? Aí, cadê a menina, né? Cadê a guria, né? E aí a Verônica, exatamente, vai lá e tenta ligar para a menina. Eu vou resumir para vocês. Ela não tinha percebido que ela tinha caído e ela continuava na casa dela com a live. falando. E isso já tinha se passado quase 20 minutos. E nós em desespero. E nós aqui... E aí, e a sorte foi isso, porque quando ela voltou, a gente falou isso. Gente, ela continuava a live. E nós aqui. Então, isso é muito importante, levar com naturalidade também. Porque as coisas acontecem assim, né? É bem isso. Nós não somos diretores, nós não somos produtores, nós somos professores que estamos utilizando um recurso, uma ferramenta para trocar. Então a gente sempre diz assim, a gente vai errar? Vamos, isso é fato. Né? Mas os nossos erros vão ser processos de aprendizagem. Então, a gente não vem com aquela intenção, nós tanto prova que a gente não vem com aquela coisa fechadinha, sabe? Todas maquiadas, divas, maravilhosas. Não, tem dias que a gente vem correndo, cabelo preso. Gente, tudo bom? E aí, boa tarde, boa noite. É sem filtro, porque a nossa vida, a gente tenta mostrar justamente a realidade do professor, a realidade das nossas rotinas. Né? Porque não adianta a gente fantasiar um mundo que não existe dentro da própria instituição. Então, isso é muito importante. A naturalidade... Tu sabe, Cari, que eu normalmente, nos mosqueteiros, eu faço a mediação nas quartas, ou é o Rodrigo ou é o Felipe, né, que é do L Podcast. E já aconteceu de dar um problema, uma época eu fazia com o meu celular, né, e o aplicativo simplesmente não entrava, o StreamYard não entrava no aplicativo, e eu tive que entrar com o computador, na época eu estava sem webcam, e eu tive que entrar só com o áudio. E aí eu passei a live toda, só o áudio ali. Então, assim, tu tem que improvisar, né? Não tem jeito, né? Faz parte do processo. Faz parte, né? E as pessoas já estão acostumadas com as lives e sabem que isso acontece, né? E não se preocupam, não dão muita bola para isso, seguem assistindo normalmente, né? Mas vocês falaram das funções ali, que cada um de vocês faz, né, uma parte e tal. A gente também aqui, né? Apenas o Felipe não tá, né, o Rodrigo? Porque o Felipe, ele se sai muito bem nessa questão aí de quando dá o problema desse tipo do convidado cair, ele é muito rápido na hora de fazer uma pesquisa, né? Ele entra ali e aí ele já comenta, porque ele já tá, eu estou vendo aqui, tal, ele já comenta da internet. Então ele faz muito essa parte, né, Rodrigo? Já salvou muitas vezes o Felipe de desenvolver o assunto porque ele faz a pesquisa na hora. Outra coisa que o Felipe faz muito para nós é os tópicos, né? Que ele desenvolve os tópicos. Ou é eu, ou é ele, o Rodrigo aí, né? Por causa desse vozeirão dele aí, ele faz as chamadas, né? A gente faz uma chamada, a gente coloca no trailer também, às vezes quando ele faz os tópicos, ele também apresenta, às vezes, nas quartas. Então a gente se divide bastante. E o dos contatos é o Felipe. A versão da Verônica aqui no nosso grupo é o Felipe. O Felipe, depois que... Eu tinha uma dificuldade tremenda, Karen, para convidar as pessoas. Antes eu até convidava, mas eu não tinha tantos contatos assim, né? O Felipe, não, depois que ele entrou, ele já agendou pra gente. A gente tem live agendada, né, Rodrigo? Acho que até quase a metade de dezembro. Porque ele vai convidando, ele me traz os nomes aqui, ó, já convidei o fulano, já me passa os nomes, já passa as fotos, e eu fico com essa parte aí da arte, né? Eu faço nós já temos assim, uma lista para convidados, sintam-se convidados, tá? Para virem conversar com a gente. Acho que é importante vocês também virem para vir no canal direto conversar. A gente tem realmente, eu acho importante trazer esse lado de vocês como gestores também, porque é um ponto que é muito difícil, né, Rodrigo? As pessoas entenderem o lado gestor e justamente pegar essa conectividade, porque trabalhar com um canal, que nem eu digo assim, às vezes as pessoas perguntam, vocês não querem monetizar? Não, a gente não tem intenção de estar monetizando, a gente quer, porque a partir do momento que a gente começa a monetizar, o que acontece? Nós vamos ter propagandas no meio.
E a gente não quer. A gente quer literalmente o quê? Que o nosso canal ele fique para todo mundo. E não aquela coisa que tá no meio de uma live, ele tá no meio do assunto e entra, sei lá, TikTok. Isso. Não é isso que a gente quer. O meu monetiza, né? Porque eu já monetizava antes, né? Mas o teu é meu pessoal. acontece. O meu acontece isso. Mas na página não e na LP também não, né, o Rodrigo, na escola, né? É diferente, os objetivos e propósitos são diferentes. O nosso propósito, quando é monetizar, é lá na nossa consultoria, na nossa assessoria mesmo. Aí é diferente, se nos chamarem para trabalhar dentro de uma empresa, ou para uma empresa, ou para um grupo de professores, é diferente. É um outro olhar, né? Agora, o nosso canal, ele é literalmente aberto. E por isso as certificações, como a Patrícia disse, é para justamente agregar. Né? É diferente quando eu de repente fazer a minha página da Karen, sei lá, não me vejo fazendo isso, porque eu sou boa aqui conversando com vocês, sozinha, assim, não sei, trava também. Né? Sim, é muito melhor fazer live com outras pessoas que sozinho. Eu já tentei fazer isso, é muito estranho, né? Não é a mesma coisa. Eu me sinto meio fantástico mundo de Bob, assim, eu falando comigo mesmo é meio complicado, né? Então isso é muito legal, porque acho que isso que tem que pensar nos canais, né? Que a gente tem realmente propósito. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui. Aqui, nos Três Mosqueteiros, lá no L Podcast, o fora da casinha sou eu. Aquele que faz umas perguntas, às vezes, bem maluca e deixa o convidado, às vezes, meio constrangido, né? E eu falo uma besteira, que o fora da casinha do grupo sou eu. No dia de vocês, tem alguém fora da casinha ou não? As três. As três? Então tá bem dividido aqui. É que na verdade a gente diz que nós porque somos vocês não estão conhecendo o Felipe hoje, né? Mas o Rodrigo e o Felipe são essa calma, os dois muito sério e tal, né? Falam tudo bonitinho, tudo certinho. Agora, eu fora da casinha do grupo. Tinha o Elton também, o Elton era pior que eu. Mas né, hoje não, hoje eu tô com dois caras sérios aí, né? Cultos, né? E tal. Mas eu acho Exatamente. que são três fora da caixa. A gente diz que nós somos três mulheres fora da caixa. A gente não é aquela coisa convencional. Então, se acha que vão vir para um canal, de repente, ver três, as divas, né? Porque a gente diz que toda a entrevistada mulher é nossa diva. Eu vi na live de vocês. Né? Todo entrevistado homem são nossos musos, né? Então, vira muso. Eu vi. Então, você vai esperando um estereótipo. Claro. Não é com a gente, né, Paty, ver? Aliás, como estamos compartilhando esta live, não é mesmo, entre mosqueteiros e embaixadoras, então nós estamos aqui com os nossos musos, o professor Viegas e o professor Rodrigo, que agora são musos do canal Educadoras. Sim. Pelo menos no canal de vocês. Muito obrigado. Show de bola. Então tá, legal. De vez em quando a gente faz até para descontrair um pouco, né, o Rodrigo, para brincar com o pessoal aí. E o pessoal, né, continua nos acompanhando, então é sinal que gostam, né? Então, com certeza. Fazer o quê, né? Sim. Mas é isso, então. Nós estamos fechando 1 hora aí, né? Daqui a pouco a Karen também vai nos xingar, né? 1 hora e 3 minutos. Tu sabe que aqui também no grupo eu que faço essa parte aí, que eu sei que é a parte chata, mas que a gente tem que fazer, né? Porque realmente não adianta fazer uma live aí com 2 horas, porque a maioria das pessoas não vão assistir, né? Você vai ficar falando sozinho, né? Então, nas quartas-feiras, principalmente, que todo mundo trabalha no dia seguinte, eu já falo pro pessoal, 1 hora. Aí eu começo a mandar mensagem pro Felipe. Felipe, 1 hora, vai fechando aí, vai fechando, né? 1 hora, né? Então, hoje nós estamos fechando 1 hora aí. Quem quiser, se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa, eu até tinha colocado os tópicos, mas como o nosso assunto rodou fácil aí, né? Então, nem foi necessário ficar colocando os nossos tópicos, né? Eu vou só, na verdade, colocar aqui que a gente, nessas quase 200 lives, né, que nós tivemos nesse período, porque foram muitas, a relação de que a gente abordou de fato de tudo mesmo, né? Então nós tivemos lives temáticas que iam desde a questão da economia, né, Karen, que a gente colocou, então colocamos questão de economia, de saúde, da área do direito, que foi bem interessante, até por conta dessa ideia de começar a usar, né, os professores que tinham dificuldade, então só usar material em Creative Commons e todo esse processo. Nós tivemos o cuidado de trazer
temas relacionados ao TEA, gamificação, que foi temas assim que acabaram sendo recorrentes em vertentes diferentes, várias experiências interessantes, então o uso de rádio, o uso do próprio WhatsApp nesse período, né, e que foram, assim, a nossa live, na verdade, que teve mais visualizações, foi a de metodologias ativas no ensino fundamental, que foi o tema, ela teve mais de 4.500 visualizações, mas a gente tentou trazer um pouquinho de tudo para essa discussão, né? Então, desde esse básico da curadoria de materiais, ou da curadoria de ferramentas para uso em sala de aula, até discussões um pouco mais aprofundadas nessa questão da gamificação, por exemplo, que já é um tópico, né, além de para o pessoal que não sabe nem aqui mexer com o Google, como você colocou, né, o Google Classroom, dentro desse processo. Então, a gente teve uma gama de discussões que foi muito interessante e que acabou trazendo possibilidades. As lives que eu falei da Bruna, por exemplo, em que ela trabalha a questão da ideia de trabalhar com o círculo, então a comunicação não violenta, o que também foi interessante para esse momento do retorno à sala de aula, por exemplo, em que as crianças ainda estão meio que assustadas com esse processo. Muitos dos alunos, a gente sabe, né, eu mesma aqui no ensino universitário, tem aluno que está se formando na faculdade que não frequentou o campus. E da mesma maneira, os alunos em sala, quer dizer, que estavam, né, em sala de aula, que não se conheciam, então como todo esse processo também se deu, então discussões que acabaram indo para esse lado. E outras discussões que também foram, assim, né, interessantes, como a ideia, por exemplo, do homeschooling. Então, outras possibilidades também de educação nesse período. Então, a gente tentou abordar um pouquinho de cada tema dentro dessas mais de 200 lives aí, e é aquilo que a gente fala, né? Os temas ainda não foram encerrados, ainda tem muita coisa a ser discutida. E eu acho que é a parte legal dessa história, de todo dia você descobrir que, por exemplo, né, a gente pode falar de Bunny, que é a nova perspectiva que está sendo gerada, trazer a questão da BNCC, que também foi uma das discussões que a gente teve. Então, esses elementos a gente acabou trazendo e percebe, né, que sempre tem um interesse ainda maior em continuar. É isso. Chega de falar. Perfeito. Beatriz, me permite fazer uma pequena intervenção. Gurias, e assim, como a gente sabe, a gente acabou de constatar que quando se fala em educação é um universo de coisas novas a serem discutidas e é algo que impacta, você pode puxar diferentes áreas, como vocês acabaram de falar, direito, há um universo de coisas ligadas à educação que a gente pode conversar, né? Que a gente pode criar programas a respeito. Quais seriam as perspectivas do grupo? Quais são os projetos de vocês? O que vocês ainda pretendem fazer? O que vocês pretendem abordar? Entende? E, quais são as perspectivas para o Masterclass? Na verdade, assim, a gente vai continuar com as lives, né? Porque a gente ainda tem alguns pontos para abordar. A gente agora pretende entrar muito nessa questão do próprio empreendedorismo, o ensino técnico, que é uma coisa que não é muito trabalhado, as abordagens metodológicas, né? Porque a gente fala, só que não tem assim, vamos trabalhar mesmo, trazer a pessoa que entenda dos teóricos para a gente discutir, né? A gente tem estão sempre por temas. Nós estamos agora, todos os anos a gente pretende fazer fazer coletâneas de artigo e a possibilidade de estar lançando livros, né? Ou e-book ou livro físico, sobre as pessoas que participaram, então elas são convidadas a fazer essa questão dos próprios e-books, né, através de artigos, com a nossa curadoria. Nós estamos com alguns projetos para 2022, que é realmente fazer mais oficinas. A gente fez algumas curadorias, algumas mentorias, a gente pretende ampliar, né, esse ciclo. A gente realmente fazia turmas pequenas, realmente não são turmas de 20, 30 pessoas, são turmas de no máximo 10, para realmente poder trabalhar uma ferramenta específica, tirando dúvidas de forma personalizada. Então, vamos fazer um exemplo, vou trabalhar o Padlet, mas como o Rodrigo pode trabalhar o Padlet na sala de aula dele, na escola dele? Então, esse é o nosso foco, personalização. Não é na quantidade, né, mas na qualidade. Então, a gente tem esses caminhos assim que nós estamos seguindo para 2022, né, e outros projetos que estão
surgindo assim com algumas parcerias que a gente ainda está em estudo e análise, né? Então a gente vai um passinho de cada vez, porque a gente tem também as nossas vidas, né? Nossos outros empregos. Leva que nem vocês, são três turnos, então a gente leva a master e a nossa vida, né, pessoal e profissional nesse campo, a gente ir fazendo assim, pequenas pílulas, né? Pequenas pílulas, mas pílulas que realmente tenham consistência e tenham base, né? Porque não adianta a gente abraçar o mundo e não conseguir chegar lá, né? Então a gente aos pouquinhos, mas as lives é para continuar, essa é a nossa tendência. Claro, depois nós vamos trocar o dia da semana, como aconteceu no passado, a gente troca, né, conforme as agendas, as 3 trabalham, as 3 têm aula, a Verônica também tem as turmas dela de espanhol, que ela tem os grupos de espanhol de conversação para empresas e tudo, então provavelmente também vai ser aí outros projetos. A Patrícia, muito... Os projetos é ligar com a Master, né? Isso, trazer a Master Idiomas. Então, tudo isso são projetos. A Patrícia muito com essa questão de materiais, ela elabora muito material também. Então, a gente tem essas perspectivas. Mas as lives é para continuar, porque a gente tem muito assunto para abordar. Não sei se faltou alguma coisa. Aqui no nosso, quem está fazendo mais projetos é o Felipe, né? O Rodrigo, Verdade. que tem vários projetos, inclusive com o AL Podcast, né? Eu, depois que entrei na Seduc, né, cara, eu tô ao contrário, eu comecei a diminuir, porque eu não tô conseguindo nem participar de todas as lives. As de quarta-feira eu vou perder as próximas 2, né, por causa do PISA, né? Então, assim, foi o contrário, né? Não tô fazendo muitos planos, porque eu não tô conseguindo ainda acertar muito os horários, né? Falando em horário, nós, os mosqueteiros, a gente nunca mudou o horário, né? Sempre foi sábado, a gente sempre sábado às tentou 17. segurar isso, sábado às 17 horas, não mudar, até porque tem aquele público fixo, né? Então a gente resolveu não mexer nunca, né? Então sábado sempre às 17 horas, que é uma coisa difícil e um pouco até por isso que foi mudando os componentes, né? Porque é difícil, né? As pessoas têm a disponibilidade do sábado, muitas vezes quer sair, né? E tal, e tem sempre essa questão do compromisso, principalmente quando a gente marca com um convidado, né? Então marcou com um convidado, não tem nem como adiar. Aconteceu semana passada comigo, que eu fiquei sem internet, até mudei de operadora, porque fiquei quase 2 semanas sem internet. Então foi 2 sábados, né, Rodrigo, que a gente não pôde fazer as lives, Exatamente. porque eu que abro aqui na página, né, do Café com o Professor Viegas, né, quando é nas quartas-feiras o Felipe consegue abrir a live lá no canal da escola, né. Então, quando é no sábado, não tenho o que fazer, porque é eu que abro, né? As lives, diferente de vocês aí, que vocês falaram que ou é uma ou é a outra, né? Que faz, né? Abre o stream, né? Mas então, tá, eu vou fazer o seguinte, eu não sei se o Rodrigo quer acrescentar mais alguma coisa, eu vou fazer o seguinte. Como eu iniciei, eu vou deixar uma de vocês aí concluir a live como vocês fazem no canal de vocês, né? Eu só vou te pedir uma coisa. Eu queria agradecer a participação de vocês, né? Dar os parabéns pelo trabalho de vocês. Quando eu crescer, eu quero ser igual a vocês, né? Até aparece, né, muito legal, é muito legal mesmo o trabalho de vocês. Sim, parabéns mesmo. E obrigado por terem aceitado o nosso convite e participar, foi muito bom. Eu te mandei os contatos dos nossos canais ali para gente poder compartilhar. Tá. Né? E aí, meninas, vocês querem encerrar uma de vocês? Olha, na verdade, a gente agradece também, né, essa possibilidade dessa parceria das educadoras com os nossos musos mosqueteiros, agora musos mosqueteiros, e a gente espera, né, que este compartilhar ele continue, né, acontecendo da maneira como ele acontece, com toda essa possibilidade de discussões. A Karen sempre tem aquela frase, né, que ela gosta de colocar, então eu vou deixar para ela colocar a frase dela sobre educação, que eu sei que ela curte bastante, mas eu acho que vale também a gente indicar que esse trabalho que a gente está fazendo, né, já esse tempo todo, ele teve, além
de toda essa visibilidade, um grande reconhecimento, que nós recebemos uma premiação agora há pouco tempo, né, as meninas, e eu, relacionadas à questão de sermos personalidades em educação no ano de 2020 por conta desse trabalho. Então, assim, colhemos esse fruto, né, e foi bem legal, e eu acho que, né, precisamos indicar que, olha, né, tá rendendo cada vez mais, então é muito gratificante também fazer a gente sabe que não é fácil, né, Viegas, você está aqui todo sábado, como você falou, troca de operador, enfim, mas o trabalho reconhecido é sempre muito gostoso, aquece o coração. E aí eu passo para a Karen para lá trazer as frases dela para a gente encerrar. Eu sempre digo que a gente tem que buscar sempre leituras que nos motivem, né? Não digo autoajuda, embora elas também ajudem, mas pessoas que possam nos inspirar. E esse é um autor que me inspira muito pela forma como ele conduz os processos. E tem uma frase que eu uso bastante, quem acompanha deve reconhecer já. O entusiasmo é a maior força da alma. Conserve-o e nunca te faltará poder para conseguires o que deseja, do Napoleão Hill. Então, assim, que a gente possa, né, ter força suficiente, não desistir nas adversidades, principalmente nós, que não é fácil ter 2, 3, 4 empregos às vezes, né? Ter uma vida, administrar essas adversidades e estar disposto, principalmente, a compartilhar. E eu falo assim, como funcionária pública também, que muitas vezes nós, professores, seja da rede privada ou público, nós somos muitas vezes taxados. Mas que a gente não perca a nossa voz, a nossa vontade de criar e a nossa vontade de mostrar o trabalho que realmente a gente faz. Ranços sempre terão, mas está nas nossas mãos realmente as pessoas que desejam fazer a transformação, que ela aconteça, e somos nós. Então que a gente possa sempre compartilhar, independente do Oiapoque ao Chuí, né? Daqui ao outro extremo do mundo, que a gente possa fazer uma teia de compartilhamento e uma grande equipe para a transformação dessa educação, que a gente vai estar transformando uma sociedade. Parabéns. Isso aí. Muito bom. Então tá. Até a próxima. Gratidão, meninos. Gratidão. Obrigado, gente.